Leitura dos Escritos Sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 1, Iniciação. Noções básicas. O homem mau é um doente. Esse título pode causar estranheza, pois há muitos indivíduos que, mesmo sendo maus, têm uma aparência saudável. Externamente até parecem melhores que os outros, mas o lado espiritual está muito doente. Sempre estou dizendo que o homem perverso tem o seu espírito primordial confinado por uma entidade maligna, a qual enxotou inclusive o protetor. Em suma, o corpo espiritual do homem mau fica dominado por uma força negativa que age a seu bel prazer como amo e senhor. Esses espíritos maldosos são, em geral, de animais. Por isso, as pessoas por eles possuídas agem muitas vezes de um modo extremamente grosseiro, cometendo sem remorsos as maiores infâmias com a mais perfeita naturalidade e até se comprazendo no que fazem. Torna-se difícil para alguém de bom senso compreender como podem tais indivíduos agir de modo tão desumano. Sempre tenho ensinado também que todo homem, desde o seu nascimento, é acompanhado por um espírito secundário de caráter animalesco. Deus assim o permite, por ser indispensável que o ser humano satisfaça aos seus desejos físicos para conseguir sobreviver. No caso dos malfeitores, porém, o espírito secundário tornou-se tão forte que o homem passa a expressar unicamente a sua natureza animal. Algumas vezes pode ocorrer ainda o encosto de uma outra entidade do mal. Em qualquer dos casos, o espírito primordial é subjugado e, em consequência, o homem passa a agir segundo a vontade dessa força maligna que o está dominando. Assim acontece sempre que muitas máculas se acumulam no espírito. E quanto maior a quantidade das impurezas, mais forte será a atuação das entidades negativas. Devido também à mesma intensidade das nuvens espirituais acumuladas, o sangue vai se tornando cada vez mais impuro. Em consequência, a qualquer momento, poderá surgir uma violenta ação purificadora representada por acidentes, doenças e outros infortúnios. Eis aí a causa dos muitos sofrimentos enfrentados pela humanidade atualmente. Causa das doenças. Eu já expliquei anteriormente que todas as doenças têm sua origem em 3 venenos, representados pelas toxinas congênita, úrica e medicamentosa. Agora quero falar um pouco mais minuciosamente sobre esse mesmo assunto. Toxina congênita corresponde àquela herdada dos venenos contidos nos remédios. São impurezas que vão sendo acumuladas através de gerações devido ao uso constante de medicamentos, os quais, com o passar do tempo, transformam-se em uma espécie de toxina muito perniciosa ao organismo. Tal realidade a respeito da ação maléfica das toxinas, a história do Japão mostra com bastante clareza. Consta, por exemplo, que a varíola surgiu no país após 1.300 anos da época do imperador Kinmei. Sabe-se que no ano 538 d.C. chegou ao Japão o budismo e logo depois, em várias partes do território, começou a surgir a varíola. Então, nessa época, as autoridades atribuíam o acontecimento à ira dos deuses pela chegada do budismo e proibiram a sua divulgação. Entretanto, apesar de a doutrina ter sido impedida, a doença não diminuiu. O governo decidiu, por isso, liberar a propagação do budismo, dizendo que nada tinha a ver com o surgimento da varíola. A meu ver, a causa do aparecimento dessa moléstia encontra-se num tempo bem anterior ao da chegada do budismo, pois muito antes já havia sido introduzido no Japão o Kanpo, método de tratamento chinês que se fundamenta no emprego de ervas consideradas possuidoras de poderes curativos. E por meio dele, muitas toxinas foram sendo introduzidas no organismo humano.
Por outro lado, a medicina japonesa aponta como causadora de diversas enfermidades a sífilis hereditária. Também na Alemanha existe uma corrente médica que admite serem todas as doenças originárias do mesmo mal. Para mim, contudo, essas proposições constituem erro. Na verdade, as doenças resultam das toxinas congênitas e não da sífilis herdada. Basta para isso observar que até mesmo os médicos, muitas vezes, não são capazes de provar que os pais ou avós de um doente tenham contraído sífilis, sendo, por isso, impossível de ser herdada por um de seus descendentes. Toxina úrica. Esta advém da urina, que não foi totalmente eliminada devido ao enfraquecimento da atividade renal. Conforme a medicina postula, o rim é o processador da urina e, ao mesmo tempo, o produtor de hormônios. Entretanto, não lhe é possível, muitas vezes, eliminar todas as impurezas juntamente com a parte desnecessária dos líquidos. Então, elas permanecem no interior do rim e, com o tempo, vazam e se acumulam em torno dele, principalmente na parte de trás, onde ficam solidificadas em forma de toxinas que o vão pressionando até atrofiá-lo. Como resultado desse procedimento, o excesso de urina, pouco a pouco, começa a solidificar-se também nos dois lados da coluna vertebral, chegando até a região do pescoço. Aqui está a causa do enrijecimento das costas e dos ombros. A seguir, essa mesma toxina se encaminha para a nuca e se concentra nos gânglios linfáticos, nas parótidas e nas amígdalas. A gengivite, inclusive, é uma doença causada pelas toxinas úricas que estão tentando sair através da gengiva. Na verdade, então, essa doença não passa de uma impureza apodrecida que vai sendo eliminada pela boca. Daí a razão de, ao tomarem conhecimento desse fato, as pessoas sentirem-se enojadas com uma desagradável sensação de desconforto. Toxina medicamentosa. Sobre esse assunto já falei em outras ocasiões. Por isso agora somente quero explicar a maneira como tal impureza se manifesta e as consequências que resultam de sua existência. A toxina medicamentosa causa alguns sofrimentos bastante sérios, tais como febres elevadas, coceiras, diarreias, vômitos, amortecimentos e desânimo e etc. De acordo com a minha experiência, a elevação acentuada da temperatura é mais frequente nas pessoas que tomaram muito remédio durante longo período da vida do que naquelas que nunca o usaram. Também a dor provocada pela toxina oriunda dos remédios, especialmente os produzidos no Ocidente, é mais aguda. Assemelha-se ao golpe dado por alguém com uma faca que, depois de introduzida no corpo, ainda é remexida dentro do ferimento. Em outros casos, é apenas uma dor forte e rápida, como um relâmpago que bate e passa. Já as causadas em consequência do uso do Kanpo são quase todas pesadas, lentas e constantes. No que diz respeito às coceiras, a maioria delas resulta do emprego de remédios ocidentais, especialmente injeções de cálcio que produzem uma dermatose chamada urticária. Considerações finais. Como expliquei, existem meios para se distinguir os 3 tipos de toxina. Assim, então, quando se tocar a parte solidificada do corpo com a ponta dos dedos, se não doer, significa a existência de toxina congênita, hereditária. Se a dor for leve, indica a presença de toxina úrica. E sendo forte, é sinal das oriundas dos medicamentos. Portanto, com um treinamento sistemático, é possível a qualquer mamerito tornar-se perito na habilidade de distinguir as diferenças entre esses 3 perigosos venenos. É importante prestar atenção ao seguinte ponto. À medida que o homem muito perverso começa a despertar a consciência, ou dar leves sinais de arrependimento, os seus atos maus vêm à tona e acabam sendo descobertos por todos.
é o início da purificação do desmoronamento do mal. Há um antigo provérbio japonês que bem confirma esse fato. Enquanto o mal está prosperando, vem-se até o céu. Quando, porém, o céu se afirma, o homem é derrotado. Na verdade, esse provérbio quer dizer que, ao se acumularem máculas no corpo espiritual, ocorrerá, como consequência, uma purificação por meio de intensos sofrimentos. É a lei do céu. A partir dessas constatações, podemos concluir que o homem mau é um doente muito grave. Assim, então, quanto maior a sua maldade, mais severos padecimentos e sérias enfermidades enfrentará, como um processo normal de purificação. É normal haver terapias modernas tentando suscitar as doenças por meio de instrumentos de tortura, com resultados pouco satisfatórios. O que na verdade ocorre é o reaparecimento após algum tempo da enfermidade, com agravantes ainda mais perniciosos. No momento em que as pessoas atingirem maior compreensão relativamente ao processo das doenças, perceberão com clareza o poder divino de cura agindo sem recursos torturantes. É por isso que eu afirmo, a verdadeira medicina é aquela capaz de desenvolver as habilidades de autorrecuperação próprias do organismo humano. Muito obrigada pela presença de todos. Uma boa noite.